é muito interessante porque você vem representado como a carta do valor, né? Então são as coisas que têm valor e não têm preço. Por mais que tenha saído ganho aqui no passado, né, que traz o naipe, né, 9 de ouros, é o lado material, para você está buscando um outro tipo de ganho, de valores, né, que passam por essa consciência. E vamos agora para a leitura de Câncer. Para você que tem signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Câncer. Lembrando que essa leitura pode estar espelhada, mostrando uma inversão de papéis. E também, se você está aqui para ver a leitura que é de alguém de Câncer, para alguém de Câncer, talvez as cartas tragam mensagens para você. Então vamos embaralhar aqui. Você, canceriano, já se conecte a essa energia. Peça para que o tarot traga aquilo que você precisa. Nem tudo vai servir para você, mas aquilo que é seu você vai reconhecer. E, de alguma maneira, a espiritualidade sempre traz as pessoas que necessitam desses conselhos, né? Na hora certa, no lugar certo. E também, se você quiser uma leitura particular, apenas busque aqui no link do canal a forma, o WhatsApp, né, para se conectar comigo e a gente marca o melhor dia e horário para o seu atendimento. Vou tirar aqui 10 cartas para Câncer. Vamos ver o que esta quinzena reserva para Câncer. Vieram 3 juntas aqui, ó. 8, 9, 10. 10 cartas. O fundo do deck. Nossa, a carta da volúpia aqui no fundo do deck. O que será que o tarot quer dizer? Olha, cancerianos aqui, no momento de provar o seu valor. Interessante isso. Vou ajeitar melhor as cartas aqui para ter espaço. Câncer, você está num momento de profunda conscientização. Tá? Abriu com a carta da ciência, 6 de espadas. Nós temos 6 espadas voltadas para o símbolo Rosa Cruz, né? Aqui é uma intercomunicação entre o seu consciente, a sua consciência e a onisciência, que é o divino. Então, é como se você estivesse num momento... Sabe quando você entra, por exemplo, na crise dos 30, crise dos 40, quando um ciclo se fecha na sua vida para outro se abrir? E aí você começa a ter consciência do que é a passagem do tempo, do que é a vida. São aquelas questões um pouco mais filosóficas que, de repente, surgem na sua vida e você se conecta mais a esse tipo de questão profunda, né? Que traz uma elevação do seu pensamento. Essa carta da ciência, ela traz essa energia. Aqui, a Princesa de Paus, que já saiu bastante em quase todas as tiragens dessa quinzena, surge de novo, mostrando, se você tá com medo, vai com medo mesmo, né? Porque a vida não volta atrás, o tempo não volta, e você precisa se lançar às outras questões. Então, qual a interpretação que eu faço desse cruzamento da ciência com a Princesa de Paus? Muitas vezes vem à tona por essas questões filosóficas ou por uma crise da idade aí 30, 40, né, de algum momento da sua vida, algum fato traz para sua consciência lembranças do passado, coisas que você de alguma maneira revisita, que você pensa que você não teve um suporte, ou você não soube lidar com essas questões, e você tem até uma vontade de consertar o passado, né? Mas
na verdade, o aprendizado, ele vem desse passado, né? Não é para você olhar para esse passado com esses olhos pesarosos de quem lamenta, eu não tive aquela consciência, eu não aproveitei aquela oportunidade. Na verdade, você só é o que é hoje graças a tudo que te aconteceu. Tá? Então, essa princesa mostra assim, a coragem e o fazer e acontecer ainda está nas suas mãos. Mas não adianta querer consertar o passado. É você fazer diferente agora nas próximas questões que se apresentam no seu futuro. Tá? O Cavaleiro de Espadas, no seu mental, mostra essa gana, essa vontade de vencer, tá? De fazer acontecer. O cavaleiro que traz as duas espadas, você tem aqui acompanhando a figura, essas andorinhas que mostram a questão espiritual, você vem acompanhado nessa jornada, tá? Por mais que a luta seja árdua, e é um cavaleiro que cruza o céu, então no seu mental, você faz muitas projeções de como resolver as questões. Você é uma pessoa assim com um perfil bastante ansioso aqui. E sempre olhando para o passado, né? É interessante pensar numa ansiedade de passado, mas é que a sua ansiedade, ela até extrapola o futuro. Ela vai para o passado, é como se você quisesse consertar o passado. E aquilo já foi, né? Você não tem um perfil assim depressivo de alguém que, digamos, arrasta o passado. Na verdade, você traz o passado consigo, mas é como se a todo momento você quisesse, como naquele filme Efeito Borboleta, voltar às cenas e fazer diferente, né? A sua ansiedade é tanta que ela atravessa o tempo, né? É como se você quisesse consertar o passado de alguma maneira. E no seu inconsciente, aqui o Hierofante, né? O Hierofante, em alguns tarôs, ele vem como Papa. Na verdade, o Hierofante, ele é um grande mago, né? Ele fala de dogmas, ele fala de padrões, ele mostra aqui a chave nas mãos dele. Então, o que acontece aqui, Câncer? Você não tem as respostas, né? O tempo, ele é maior do que você. Então, essas questões aí que às vezes te afligem e que te trazem bastante ansiedade, você não tem a chave para resolver tudo, para abrir todas as portas, tá? O que compete a você é fazer como a figura da mulher, né? Essa mulher aqui, que vem acompanhada do Hierofante, ela com a lanterna ilumina o próprio rosto. Então, a frase do oráculo de Delfos, né, que diz: conhece-te a ti mesmo e assim conhecerás os deuses e o universo. Isso aqui está totalmente conectado ao início, né? A primeira carta que eu disse, da sua consciência com o onisciente, né? A presença de uma consciência maior. Então, você vem acompanhado dessa consciência maior. Mas é só você se conhecendo, como você é uma partícula de Deus, né? Como a imagem e semelhança de Deus está em você. Quanto mais você se conhecer, mais você vai desvendar os mistérios e mais você vai entender o seu lugar, né? E que as coisas simplesmente foram do jeito que elas poderiam ter sido, né? Não adianta chorar pelo leite derramado, por aquilo que você não conseguiu fazer ou que você não entendeu na época e hoje você tem um entendimento totalmente diferente. No passado, vem aqui a carta do ganho, né? No seu histórico. Então, é como se, de alguma maneira, a sua vida, em alguns aspectos, em alguns setores, você teve muitos ganhos. Você pode ter tido, digamos assim, um ganho profissional, algum tipo de reconhecimento, ou então você está num bom emprego, ou um funcionário público, por exemplo, né? Alguém que de alguma forma ganhou ou construiu reconhecimento, né? Mas ainda falta alguma coisa, né, Câncer? Parece que não está suficiente. E aos olhos das outras pessoas, é como se você tivesse a vida ganha. Mas não é assim que você... não é dessa forma que você encara, não é assim que você se sente, tá? Vem a questão da mãe, a imperatriz, né? O arquétipo da mãe. Tem muitas coisas, assim, o canceriano... Câncer é um signo que está muito ligado ao emocional, né? O pessoal até brinca, né, nos memes. O canceriano é aquele que chora, né? E tem esse lado, assim, maternal, seja homem ou mulher,
no sentido do cuidado, do zelo com o outro, né? Para você as relações são muito importantes. E eu posso até falar aqui de algum vínculo, né? Essa vontade de consertar o passado pode ser com relação à sua mãe, né? Ou alguma figura feminina importante, ou alguém, um homem que tenha um lado feminino também bastante acentuado, como se você precisasse consertar, ou você não tem mais essa pessoa presente na sua vida, ou porque essa pessoa partiu, faleceu, ou porque houve algum tipo de distanciamento. Mas o tarô pede que você olhe para as questões da mãe, né? Ou se você teve algum tipo de perda, né? E talvez um dos seus medos aqui, como é a projeção futuro, seja perder a sua mãe, né? Perder esse colo de mãe, ou a pessoa que te dá apoio, como se fosse alguém que ocupa esse lugar, né? Você lidar com esses medos e exatamente aproveitar a sua consciência hoje faz com que você tenha a possibilidade de aproveitar esse tempo com essas pessoas, né? Essas pessoas que lhe são caras, que lhe são queridas e que são pilares importantes na sua vida. Então, se você tem uma relação próxima com a sua mãe, ótimo, aproveite sempre, né, essa proximidade e aproveite tudo que isso te traz. Se você tem uma relação distante com a sua mãe, ou está brigado com ela, ou outras questões, né, porque aqui é uma leitura coletiva, aqui pode ser também a vontade de ter esse colo de volta, ou conhecer a sua mãe, por exemplo, mãe biológica, no caso de pessoas adotadas. Aqui vem muito forte esse retorno ao útero. É interessante porque o fundo do deck exatamente mostra um útero, né? A carta da volúpia aqui é a mulher tocando o útero da terra, né? E aqui você tem a questão da espiritualidade como um pavão, né? O pavão, quando abre as suas penas, dizem na cultura oriental que são 100 olhos de Deus olhando para você. Então, essas questões que vem da infância, que vem do útero, que vem do materno, você conhecendo ou não, né? Parece que eu sinto assim eu sinto muita nostalgia dizendo isso. É um sentimento total de nostalgia nessa mesa, né? De uma consciência e de querer ter por que não foi diferente, né? Por que eu não fiz diferente? Mas aqui eu diria para você buscar, né? Se você tem a sua mãe presente, buscar mais essa presença na sua vida. Se você tem coisas a ressignificar com a sua mãe, buscar apoio psicológico, terapia, constelação familiar, para você desatar esses nós e você começar a trabalhar muito esse sentimento de nostalgia que aparece aqui na mesa, né? É muito interessante porque você vem representado como a carta do valor, né? Então, são as coisas que têm valor e não têm preço. Por mais que tenha saído ganho aqui no passado, né, que traz o naipe, né, 9 de ouros, é o lado material, para você está buscando um outro tipo de ganho, de valores, né, que passam por essa consciência. Então, talvez de alguma maneira, como sai a carta da mãe, ou você se sentiu um pouco desvalorizado, né? Você não teve a atenção da mãe por N motivos, né? Porque a mãe trabalhava, porque teve que ser uma mãe solo, teve a ausência do pai, enfim. Aqui nós não estamos julgando essa mãe, né? E até o tarô sugere que você olhe com bons olhos esta figura materna, tá? Para que você também consiga se valorizar, porque afinal de contas, você tem o DNA do seu pai e da sua mãe, né? No caso das pessoas que foram adotadas, os seus pais adotivos, eles fazem parte do seu sistema, mas os seus pais biológicos, não importa quem eles tenham sido, se você conheceu ou não, procure não julgá-los, tá? Porque eles te deram a vida e quanto mais você valorizar esse fato, mais você vai conseguir se valorizar na sua vida também, né? Ter a força de ocupar o seu lugar e resolver as suas questões. Tá? É uma mesa assim bastante filosófica e com esse sentimento de nostalgia. Como eu disse, né, a crise dos 30 ou dos 40, o que vai trazendo algum tipo de consciência, né,
Eu digo essas idades assim arredondadas, né? Porque geralmente o pessoal fala muito dessas crises que chegam, né? Quando você muda de década, mas não necessariamente, né? A torre aqui ao seu redor mostra exatamente o sentimento da crise. É aquela mão que te empurra para o abismo, né? Então, alguma situação aconteceu, não exatamente com você, mas que recaiu sobre você, ou você assistiu, ou foi a perda de alguém, ou você viu alguém passar por uma situação e você se colocou, por empatia, se colocou no lugar dessa pessoa, desse amigo, e isso te fez repensar a sua própria vida, né? Então a torre fala de uma ruptura, de uma desestruturação ao seu redor, que exatamente foi a mãozinha que te empurrou para esse abismo, né, da consciência, de colocar a mão na consciência e pensar nos valores, por que estamos aqui, né, essas perguntas existenciais, né, qual o sentido da vida. E isso tudo a gente passa em algum momento da vida, alguns mais, outros menos, né, mas aqui é o seu momento, Câncer. O desejo é encontrar o sol, né? Mais do que encontrar o sol, que seria a alegria, a felicidade, né? Ou fazer tudo certo para algumas pessoas, né? Principalmente as pessoas ansiosas que têm medo de errar ou medo de perder. Mais do que isso, é você saber conquistar o seu lugar ao sol, tá? O sol, ele tem total conexão com a carta do valor, que é a sua autovalorização, né? A pessoa que não sabe se valorizar, ela não sobe no pódio, né? Ela sempre vai ser a última opção ou o segundo lugar. Ela nunca se sente, digamos, apta ou compatível com o primeiro lugar, né? A ocupar esse pódio. E aqui o sol é único, é um só, né? Não tem algo que possa competir com essa energia do sol. Então, é como se você tivesse que se conectar. O sol também é uma representação do divino, do altíssimo, né? Assim como a primeira carta da ciência diz, o onipresente. É o firmamento. Nós temos aqui o sol acima das nossas cabeças. Então, se conectar a essa energia é muito importante. Desenvolver o seu lado espiritual, tá? Às vezes a pessoa não é afeita, por exemplo, a uma religião, mas ela pode, de alguma maneira, acessar o seu divino. Estando na natureza, né? Às vezes é você fazer uma trilha, você se conecta com o seu lado divino. Às vezes é uma meditação em casa, que você consegue transcender, você consegue alcançar outros lugares, acalmar a sua mente e ter essa conexão, né? É esse match entre você e o divino. É isso que você deve buscar nesse momento. E controlar a ansiedade, tá? O Príncipe de Paus, ele traz o fogo em si, e essa energia de querer fazer, de querer estar um passo à frente, realizar. Aqui é a voracidade de um leão, né? O leão que puxa essa carruagem. Mas saiba dar tempo ao tempo, né? Controlar o seu coração. Eu sinto, é engraçado, enquanto eu faço essa tiragem, até acelera meu coração, de tanta ansiedade, né? De querer estar um passo à frente, de querer resolver algo. Principalmente essa energia assim de não ser pego de surpresa. E aqui você não controla a vida, né? Esse príncipe, ele tem um controle da carruagem, mas o leão, se quiser, ele derruba o príncipe da carruagem, né? Então essa voracidade, você tem que saber surfar a onda, né? Você não é dono do mar, então ninguém consegue controlar todas as variáveis na vida. E a carta da volúpia fala sobre o seu lado mais, digamos, natural, intuitivo, a sua verdadeira vontade. Tá? Então, quanto mais você se valorizar, e você só consegue se valorizar se reconhecendo e valorizando quem veio antes, né? Então, olhar para as suas origens, para saber quem você é. Isso traz aqui um movimento de reconhecer o seu sangue, a sua natureza e conseguir construir, porque o útero, ele é o grande portal da encarnação. Todos nós passamos por um útero. Existe bebê de proveta,
existe inseminação artificial, né? São passos importantes que a ciência teve aí a autorização do divino para trazer, para desvendar, mas ninguém consegue colocar um bebê no útero artificial, né? Deixar um bebê no útero por 9 meses dentro de um laboratório e depois buscar esse bebê. Então existe um mistério aqui divino ligado às mulheres e algo muito importante. Eu digo isso porque surgiu a carta da Imperatriz, né? Que é o empoderamento feminino e também a figura da mãe. Aqui é uma busca, é uma volta às origens, é uma reverência, é algo muito, muito profundo que precisa ser feito. Isso vai te trazer mais tranquilidade, mais aterramento, né? E ao mesmo tempo essa tomada de consciência que faz com que você entenda melhor o fluxo da vida, porque as coisas são como são, né? E te dá uma certa tranquilidade de que tá tudo bem se você não consegue controlar tudo, porque ninguém consegue controlar tudo o tempo todo, né? Isso aí não é uma atribuição humana, é uma atribuição do divino. Vamos então ao conselho final para os cancerianos. Então vamos ver se esse conselho aqui conversa com você, conversa com essa primeira mesa que eu tirei. Felicidade, a virtude e o prazer. Que tríade, hein? 3 cartas, olha, felicidade, 9 de copas, a virtude, o 3 de paus e o prazer, que é o 6 de copas. Então, qual é o caminho? Como eu falei, a sua verdadeira vontade pela carta da volúpia, quando você respeita esse sagrado que habita em você, esse útero, as questões ancestrais, quando você respeita o tempo, o mundo, né? Saber que as coisas são como são, apesar de tudo que a gente vê, digamos, de errado, entre aspas, né, perante o nosso julgamento. Reconhecer na sua vida o que te faz feliz, né? Reconhecer, saber, valorizar os momentos de felicidade, tá? A virtude é você viver aqui no momento presente, não é excesso de passado, não é excesso de futuro, tá? A virtude é o hoje que você tem. E o prazer de estar aqui, nessa experiência, de estar vivo, de poder se conectar, de se sentir parte, pertencente ao divino, a esse sagrado que também te habita, né? Esse sangue que corre nas suas veias, que é da onde você veio, as suas origens. Então, é uma mesa assim que fala muito de questões, não digo sobrenaturais, né? Mas são sobre-humanas, porque exatamente você faz parte de um mundo, você tem a vida, e o que você faz com tudo isso, né? A gente não veio aqui com uma receita de bolo, ninguém tem o gabarito da vida, mas a vida só vale a pena se você souber aproveitar a felicidade, se você for uma pessoa virtuosa e se você conseguir desfrutar esses pequenos prazeres que a vida oferece, né? Isso que dá sentido a essa grande experiência, essa grande viagem. Então, espero que essa mesa tenha conversado com você, que o conselho tenha chegado a quem necessita. E eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Finalizo com as palavras da Cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Um beijo e até o próximo vídeo.